Excelência me acompanhou no seu estado e nesse fim de semana eu fui a Belém do Pará e fui a Amapá, Macapá, em dois grandes eventos semelhantes àquele que nós participamos lá no seu estado. Eu fico muito agradecido com o povo daquele estado, pelo carinho que me trataram, como o seu povo me tratou. Foi anunciado que eu vou receber o título do Estado. Em Belém do Pará, a recepção foi muito interessante. O senador Flecha Ribeiro, um senador de oposição, estava lá, me acompanhou, almoçou comigo, participou do evento durante todo o dia. Fizemos lá um belo debate sobre terceirização, a não aceitação do negociado sobre o legislado e a própria defesa da democracia. O senador Rodolfo Rodrigues, que me acompanhou no seu estado, e naturalmente acompanhados por deputados estaduais e federais. O vice-governador Papaléu Paz também esteve comigo lá durante todo o dia. Foi um evento magnífico. Quanto mais eu viajo pelo Brasil, mais eu me apaixono pelo nosso povo. É uma satisfação enorme o contato direto, o diálogo, a conversa, a caminhada pela cidade, conhecendo as partes, claro, mais significativas de cada uma das capitais. Então, eu agradeço muito a esse roteiro. Estarei no Espírito Santo no próximo dia 19. Nesse fim de semana eu vou ao Rio Grande do Sul, que eu lanço o livro lá, Palavras em Águas Turbulentas, que vai ser na Feira do Livro. É uma continuação do primeiro, que é a Nau Solitária. E assim, como diz o poeta espanhol, a gente faz o caminho caminhando. Então, para mim, está sendo muito interessante, senhor presidente. Quero também cumprimentar o senador Álvaro Dias e também o senador Cristóvão, que ambos estiveram no Rio Grande do Sul e ambos fizeram citações lá do nosso trabalho que a gente acaba sabendo, né? Os estados são grandes, mas ao mesmo tempo são pequenos, né? Porque a informação passa rapidamente. Eu agradeço a ambos, tanto o senador Álvaro Dias quanto ao senador Cristóvão Buarque. Mas, senhor presidente, entre os documentos que eu quero no dia de hoje, eu queria muito que Vossa Excelência recebesse, porque morreu o prefeito de Porto Alegre também, ex-prefeito de Porto Alegre. Foi prefeito... Eu vou ler aqui rapidamente, senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 7º do Regimento Interno do Senado, requer voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Porto Alegre, João Werle. No fim de semana foi de luto, morre o ex-prefeito do PT do Rio Grande do Sul. Na manhã de sábado, a morte do ex-prefeito foi anunciada. Ele deixou 5 filhos. Quadro histórico do PT, Werle foi encontrado sem vida em seu apartamento e teria falecido de mal súbito. Uns acham já que foi há 2 dias ou 1 dia, mas morreu de repente. No domingo, o velório realizado no cemitério Jardim da Paz contou com a presença de líderes e amigos de todo o Rio Grande. João Werle tinha 75 anos. Era um cidadão tranquilo, sabe aquele homem do bem mesmo? Tranquilo, ele não conseguia ficar brabo por nada. Dialogava com todos e, por isso, ele era uma liderança respeitadíssima. Eu, às vezes, fico meio bravo, já fiquei bravo aqui no plenário e lá também no plenário do Congresso, mas o João Werle, ele conseguia se manter sempre em equilíbrio absoluto. Com uma voz tranquila, ele acabava ganhando simpatizantes. Enfim, João Werle tinha 75 anos, era natural de Caçador, Santa Catarina, economista, atuou como funcionário do Tribunal de Contas do Estado, foi professor universitário, começou a militância política em 1960, foi um dos fundadores do PT. Durante o período da administração petista de Porto Alegre, foi secretário da Fazenda, diretor-geral
do Departamento Municipal do DEMAB e foi sempre um militante forte das causas sociais. No governo estadual de Olívio Dutra, foi presidente do Banco do Rio Grande do Sul, Banrisul. Em 2000 foi eleito vice-presidente na chapa encabeçada por Tarso Genro e assumiu o comando da capital gaúcha quando o prefeito renunciou para concorrer ao governo do Estado. Peço a Vossa Excelência que esse voto seja enviado para o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre e, naturalmente, a família do enlutados. Senhor presidente. A mesa recebe, requerimento de Vossa Excelência, e acata as proposições. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu quero também fazer um registro sobre uma matéria publicada na revista Capital, Carta Capital. Registro aqui que na última edição da revista Carta Capital, essa revista tratou de forma esclarecedora as tentativas que estão ocorrendo no Congresso e que eu venho denunciando, bastante testemunha, no sentido da retirada de direitos históricos dos trabalhadores brasileiros. Para ela, o Brasil, em 2015, escolheu o caminho inverso e cada vez mais se distancia dos avanços sociais e culturais experimentados no resto do mundo. A crise política e econômica, ou o seu amalgama, para ser mais preciso, tem impulsionado no Congresso a pauta mais reacionária de todos os tempos. Há medidas que estão sendo colocadas aqui, vindo da Câmara, não é do Executivo nem aqui do Senado, pior que do tempo da ditadura, como essa história do negociado sobre o legislado. Nem a ditadura fez algo semelhante a isso. Nem a ditadura tentou terceirizar tudo até a atividade fim. Ataques a direitos trabalhistas e sociais, lobbies escancarados a favor de grandes grupos pessoais transvestidos de interesse público, é um avalanche. Estou resumindo o que diz a revista. O cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, elenca 3 fatores para o que está ocorrendo hoje no Congresso, na opinião dele. Primeiro, o perfil mais conservador dos deputados. A radiografia do novo Congresso, atualizada pelo próprio Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, aponta que o setor empresarial manteve a hegemonia na Câmara, com 221 representantes eleitos. A bancada sindical, por sua vez, caiu de 83 para 51. Diversos parlamentares ligados à defesa dos direitos humanos não se reelegeram. No editorial, a revista diz, senhor presidente, o senador gaúcho Paulo Paim, do PT, farejou no documento uma ponte para o futuro, a construção de um caminho para o passado. E aí eles destacam a seguinte frase que eu usei na tribuna. É só anunciarem que está havendo algum tipo de crise que os setores mais conservadores partem para o ataque para cima de quem? Para cima do direito dos trabalhadores, para cima dos que mais precisam. Senhor presidente, é verdade, há muito tempo eu venho alertando aqui dessa tribuna essa situação. Terceirização, negociado acima do legislado, simples trabalhista, flexibilizar a CLT, ataque do direito das mulheres, dos povos indígenas, dos aposentados, diminuição da carga do horário de descanso do trabalhador, ataque ao movimento sindical. A sociedade tem que estar ciente de que está acontecendo algo grave, muito grave, no Congresso Nacional, a partir da Câmara dos Deputados. Nós aqui no Senado estamos até assegurando muita coisa. Eu consegui pegar a relatoria da terceirização, estou viajando o Brasil todo e digo, não vão terceirizar tudo, não. Nós teremos, como dizem, um grupo de artistas internacionais, teremos professores sem escola, bancários sem banco para trabalhar, comerciários sem loja, operários metalúrgicos sem metalúrgica, enfim, teremos 40 mil pessoas que serão terceirizadas e o salário reduzido no mínimo em 30%. Os bancários, a redução chega a 70%. Depois desse balanço rápido, senhor presidente, eu que critiquei, e com justa razão, o veto da presidenta em relação ao Instituto da Desaposentadoria. Eu fui um dos primeiros a entrar com esse projeto no Congresso.
garantindo que aquele trabalhador que voltou para a atividade depois de aposentado, ele poderia usar as contribuições legítimas que fez para pedir revisão do benefício, incorporando aquilo que teria de direito, que ele pagou, seja R$100, R$200, R$1.000, R$2.000. Mas, infelizmente, a presidência vetou. Um dos males, o menor, eu ainda diria, que ela vetou a desaposentadoria, que nós estamos brigando no Supremo e eu tenho 2 projetos tramitando ainda no Congresso. É que ela sancionou a fórmula 8595. A fórmula 8595, que é uma luta que eu travo há mais de 15 anos, que começou lá atrás, essa bendita história, bendita ou maldita, é maldita mesmo, história do tal de fator previdenciário. Mas, assim mesmo, senhor presidente, agora, pelo menos, com essa fórmula que nós aprovamos, Câmara e Senado, e isso ela sancionou, o fator fica de lado, e a mulher que precisava trabalhar até os 67 anos para se aposentar, com salário integral, o homem também teria que trabalhar até os 67 para se aposentar com salário integral, agora não. A mulher se aposentará aos 55 anos com salário integral, e o homem aos 60 com salário integral. Essa é a fórmula 8595, que tu soma 55 de idade da mulher com 30 de contribuição, 85. O homem, 60 de idade, 35 de contribuição, deu, então, o número 95, que é o equilíbrio. Isso é positivo, só que é bom alertar a população que é por 2 anos. Daqui a 2 anos aumenta 1 ano. De 2 em 2 anos vai aumentar 1 ano a mais. Então, nesses próximos 2 anos, a mulher poderá se aposentar aos 55, mas passado 2 anos, ela vai ter que ter 56 anos. E o homem, passado 2 anos, vai ter que ter 61. Né? Então, isso é como um parâmetro. Claro que, à medida que ele também contribua mais, ele também vai resultar na soma para chegar na chamada fórmula, aí vai ser a fórmula 96, ali na frente vai ser a fórmula 97, vai ser a fórmula 98, depois de mais 2 anos, passado mais 2 anos é a fórmula 99, e passado mais 2 anos é a fórmula 100. Mas aumenta sempre 1 ano, mas é 1 ano na contribuição e 1 ano na idade. Isso vai fazendo com que ele chegue a essa média. Claro que a gente tem que admitir, senhor presidente, que a fórmula 8595 é bem melhor que o fator. Isto ela não vetou, ela sancionou. Consequentemente, aqueles que estão para se aposentar podem ficar tranquilo, porque durante os próximos 2 anos está garantido. Depois de passar os 2 anos, cada ano aumentará 1 ano. Mas, senhor presidente, eu ainda quero fazer um pronunciamento nesse meu tempo ainda que eu tenho à disposição de Vossa Excelência, que Vossa Excelência me colocou à disposição, de algo que me preocupa muito como direitos humanos. É a situação dos refugiados no mundo. Eu sempre digo que a luta dos direitos humanos não é uma luta que termina, digamos, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Como não termina também na divisa do Rio Grande do Sul com o Chile, ou do Brasil, melhor, do Brasil com o Chile, ou do Brasil com o Oriente Médio, ou com o Brasil com a África. A luta dos direitos humanos, senhor presidente, não tem fronteira. E é por isso, senhor presidente, que eu, mais uma vez, venho à tribuna para mostrar as minhas preocupações com a situação dos refugiados no mundo. Por exemplo, o conflito sírio se arrasta por quase 5 anos, com consequências devastadoras para a região do Oriente Médio e, podemos dizer, para toda a humanidade. As atrocidades cometidas na Síria são um golpe duro no sistema internacional de direitos humanos, cunhado ao longo de tantas décadas no âmbito das Nações Unidas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Senhor presidente, as raízes dos direitos humanos são ainda mais antigas,
trazem à memória a noção do direito natural, que se baseia na existência de valores inerentes ao ser humano e que devem ser respeitados em qualquer situação, mesmo quando não previsto em lei. Desse conhecimento do justo por natureza, valem-se os direitos fundamentais para a garantia da dignidade humana. Existem direitos, presidente, portanto, que transcendem o poder do Estado soberano, já que não se restringe à vontade exclusiva da competência nacional, que, como eu diria, não tem fronteira. E sua garantia justifica até mesmo o emprego de força pelas Nações Unidas para sanar, para combater violações às condições essenciais de sobrevivência, ou seja, de direitos humanos. São valores que, de modo irrefutável, visam a manutenção de um núcleo fundamental de proteção ao indivíduo, compondo os direitos humanos na época de paz e os direitos humanos nos cenários de conflito. Esses direitos estão sendo sistematicamente desrespeitados na Síria. Quem não vê milhares de homens, mulheres e crianças sendo tratados como gado, sendo expulsos de um território para o outro sobre as cercas de arame farpado, que lembra a guerra e o nazismo. E parece que ninguém diz, não, isso não é comigo, é lá na Europa, é lá nos países árabes, mas é da maior gravidade. O mundo tem que se movimentar. Não pode permitir que seres humanos sejam assim tratados, senhor presidente. Esses direitos estão sendo, como eu dizia, desrespeitados. A guerra levou a população a condições de extrema de carestia. Eles não têm alimento, aquele povo. Eles não têm água, não têm remédio, não têm transporte, não têm moradia. A produção de alimentos é 40% menor do que antes do período do conflito. Por esse motivo, a ajuda humanitária passou a ser muito necessária. Hoje, cerca de 80% da população depende de ajuda externa para se alimentar, para tomar água. Em muitas regiões do país, não há espaço para a sobrevivência pacífica e os civis estão submetidos ao estado de miséria e a sofrimentos extremos. A infraestrutura está destruída, milhares de sírios estão presos, sequestrados ou desaparecidos e são vítimas de todo tipo de tortura e maltrato. O número de mortos no conflito se aproxima já de 250 mil e cerca de 4 milhões de sírios estão na condição de refugiados, de um total que ultrapassa já os 12 milhões de deslocados de suas residências. Está em curso um êxodo transfronteiriço, intenso, para países como Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque, que acolhem em número cada vez maior de refugiados. Senhor presidente, outra parte dos expatriados tem se destinado à Europa. Sim, destinado aos países ricos da Europa, em fugas desesperadas nos chamados barcos da morte, que cruzam o Mediterrâneo sem a certeza de que encontrarão terra firme depois que se lançarem ao mar. Mas eles arriscam. Entre a tentativa de morrer em terra, eles tentam atravessar aquele espaço do Mediterrâneo, nem que morram no mar. A vida na Síria é inóspita pela falta de bens essenciais ao consumo humano e pelas constantes ameaças de guerra. Explosivos são lançados contra civis, em ataques contra a escola, contra hospitais, contra templos religiosos, supermercados. Diante dessa realidade, a escolha de milhões de sírios tem sido entre fugir de seu país ou morrer nas águas. A comunidade internacional foi hepática no início do conflito, porque menosprezou a influência de jihadistas
internacionais e não limitou a escalada do conflito, mesmo que já houvesse razões para pressionar os beligerantes ao cumprimento de preceitos de direitos humanos e humanitários, nada foi feito. Ademais, várias potências ocidentais pretendiam a queda do ditador Bashar al-Assad, mas não avaliaram que um governo fragmentado poderia ter como resultado ainda mais estabilidade política em lugar do esperado regime democrático. Só ficaram torcendo, mas deixaram tudo acontecer. Por tudo isso, a guerra atualmente não é só Síria. Senhor presidente, a guerra não é só da Síria. Além da expatriação sem correspondência, nas últimas décadas, as razões do conflito assumiram a complexidade de outros confrontos no próprio Oriente Médio, opondo dois principais atores, o ditador, que aqui ninguém quer ver perto, e nós temos que citar o ditador Bashar al-Assad, contra a organização conhecida como Estado Islâmico, que atua em vários países da região, e a gente, infelizmente, já assistiu o assassinato em massa, covardemente, de crianças e de adultos que simplesmente têm o pescoço cortado. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, descreveu bem a situação ao considerar a existência de uma guerra por procuração, já que as soluções para o conflito ultrapassam a capacidade dos sírios e envolvem a disputa de poder por facções que atuam no Oriente Médio. Não é demais, senhor presidente, considerar que os sírios estão se inserindo num ciclo de radicalização do qual será difícil sair. Milhões poderão perder a vida. É com indignação que olhamos para a Síria nesse momento e convivemos com a destruição de símbolos de uma das mais longas histórias da ocupação continuada de um território. A vida humana, senhor presidente, não tem preço. É uma derrota para toda a humanidade assistir à escalada dos conflitos sem indícios de que venham a cessar brevemente. Ao contrário, as partes beligerantes parecem já adaptadas ao contexto de guerra e estabeleceram canais de suprimento de armas e equipamentos, além do que não há desequilíbrio que aponte a vitória certa, quer seja dos governistas ou do dissidente, num prazo médio ou pequeno. Mesmo que a declaração de paz venha a ser forjada, o preço pago pela guerra já terá sido exorbitante, em razão das perdas, principalmente humanas, da expatriação forçada, do pesado ônus para a geração presente e para as gerações futuras. Essa situação, senhor presidente, afeta gravemente a infância. Nunca mais as crianças de hoje vão esquecer o que estão passando naquela região. Os observadores da ONU relatam que muitas crianças sírias têm sido forçadas a praticar atos de violência e que passaram a conviver com a realidade conflituosa como se fosse natural. Tanto as crianças que praticam atos de violência quanto as que são mortas por ataques terroristas são o quê? Vítimas da guerra, quando nós todos devíamos estar pregando uma cultura de paz. Os impasses gerados pela crise síria evidenciam limitações fáticas inadmissíveis aos direitos humanos. A proteção a esses direitos ocupa uma posição central e tem que ocupar na agenda internacional. No Brasil, inclusive, a nossa postura é de conferir os tratados de direitos humanos, posição hierárquica superior à dos demais tratados. São consideradas normas com status constitucional equivalente às emendas constitucionais. Senhor presidente, indo para finalmente, a questão síria tem que ser observada por dois prismas. Em primeiro lugar,
às atrocidades que são cometidas no território sírio propriamente. Em segundo lugar, não podemos deixar de falar dos refugiados sírios, que têm sido submetidos às condições miseráveis de sobrevivência fora do seu território, e todos nós estamos vendo pela televisão, ou ouvindo pelo rádio, ou mesmo nos jornais. Nesse ponto, entendo que há uma contradição na postura de países reconhecidamente democráticos e que pregam a irrestrita observância aos direitos humanos, porque apontam as violações no território sírio, mas não tratam adequadamente os refugiados, ou seja, os expatriados. Criticam o que acontece na Síria, mas não tem uma política humanitária para aqueles que estão chegando, principalmente nos países europeus. Tive a oportunidade de me manifestar sobre a questão dos refugiados em um discurso muito recente, que preferi no mês passado. Naquele discurso, denunciei o sentimento crescente de xenofobia em países da Europa. Não defendo que os países vizinhos e próximos à Síria devam receber todos os refugiados, porque isso seria, claro, um custo econômico e social sem limite. Mas entendo que esses partidos, com a comunidade internacional, podem sim desenvolver um plano para que os refugiados sejam acolhidos por tantos países quantos forem necessário para que lhes seja assegurada as condições mínimas de recomeçar a vida, inclusive o Brasil. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, resguarda o direito da liberdade e igualdade com o seguinte texto: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A liberdade e a igualdade são dois direitos inerentes ao ser humano previstos na nossa Constituição, dos Estados modernos, em diversos tratados que versam sobre direitos humanos, mas que precisam de muita luta para serem efetivamente, literalmente, citados e cumpridos como um diploma jurídico. A última frase, senhor presidente: para inserir esses dois direitos em tratados internacionais, passamos por pelo menos 2 séculos de revoluções. E ainda hoje precisamos ser firmes na defesa desses direitos, porque estão distantes de serem plenamente aplicados. Direitos humanos, senhor presidente, é uma luta sem fronteira de todos os homens e mulheres de bem do planeta. Obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento. E só permita que eu diga essa frase: eu estou acompanhando também o movimento dos caminhoneiros. Estou dialogando com eles. É preciso dialogar, conversar, consertar e construir um entendimento, que a situação há de se agravar ainda mais se não construírem um acordo com os caminhoneiros. Era isso. Obrigado, senhor presidente.